Eu estou aqui fazendo a leitura de um livro, eu acho que as coisas nada acontecem por acaso. Eu estou fazendo esse livro aqui, e o livro chama Espírito Decaídos Materializados, é do Dr. Paulo César Fructuoso. E eu vou fazer um estudo desse livro aqui, estudar algumas coisas. Enquanto eu estou fazendo aqui esse estudo, tem um capítulo que ele vai fazer uma explicação, todo dedicado à materialização. E por que eu achei isso? Que eu comentei que nada é por acaso. Porque nós estamos indo na Dona Edelarzinho, em Votuporanga, a médium do algodão, e tem surgido muitos comentários, inclusive sobre o poder dela e como que ela faz essa materialização. Há algumas dúvidas em relação à materialização através do ectoplasma, porque quando você tem um médium que faz a ectoplasmia, você teria que fazer isso no escuro, fechado, e ela faz ao ar livre, e em médium algum consegue gerar esse volume de ectoplasma para materializar esse tanto de objetos que ela materializa. Então, assim, são muitos comentários, são muitas dúvidas, são muitas críticas, inclusive, em relação ao trabalho que é desenvolvido por ela. E eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, e principalmente a gente precisa estudar talvez um pouquinho mais, a gente precisa conhecer o que é essa fenomenologia, o que é essa materialização, como se dá, o que é ectoplasmia. Será que todos os médios de materialização, de efeitos físicos, trabalham de forma igual? Então, quando a gente vai buscar essas informações, a gente começa a tirar essas crenças do que nós temos, do que nos foi ensinado, quando a gente vai lá ler o que fala Allan Kardec sobre a ectoplasmia, é uma coisa. Mas nós já estamos mais evoluídos nessas questões. A gente pode começar a perceber que existem outras coisas que não apenas uma. Então, antes de nós termos de fazer a crítica, antes de nós colocarmos para fora aquele pequeno conhecimento que nós temos, eu acho que a gente tem que ampliar nossa consciência, nossa mente, abrir essa mente, essa consciência, para o que mais que há de fenômenos que estão acontecendo. Será que todos os médiuns atuam da mesma forma? Será que cada médium não tem a sua forma de fazer a sua materialização? E aí, é por isso que eu digo que esse livro aqui me trouxe essa reflexão que eu estou aqui, ora, compartilhando, né? Então, eu começo aqui falando o Dr. Paulo, ele trabalha já há bastante tempo na casa espírita que é do Frei Luiz, e ele começa aqui a falar que lá em 1968, ele tem esse contato com essas materializações, inclusive de objetos que são materializados, transportados e materializados. Eu vou colocar a foto aqui, é uma foto preto e branco, para nós vermos, e onde é materializado foram materializados na reunião que ele chama aqui de anti-Goécia. Goécia é magia realizada a tempos remotos, alta magia negra, né? Que foi numa reunião, então, de anti-Goécia que eles fizeram em 1968, com o médium, a presença do médium de efeitos físicos, Ivan de Castro, foram materializados vários objetos, como cuecas, bonecas confeccionadas com meias e perfuradas por estiletes metálicos, velas, mortalhas e outros utensílios mostrados na fotografia, olha exibida. Essa foto que eu estou colocando aqui para você. Ele explica também aqui, muito bem explicado, o que é essa ciência do mal que ele chama, que é a magia negra. E ele fala como que funciona a magia negra, como que ela atua nos seres encarnados. E faz uma explicação muito interessante para nós entendermos como que é essa magia negra. Eu não vou aprofundar aqui agora, talvez em outro momento a gente fale como que a magia negra funciona na nossa vida. Por que que uma pessoa faz uma magia, faz um feitiço, uma feitiçaria, e isso pega em nós. Por que que pega um objeto nosso e usa esse objeto para fazer o mal? E como que ele consegue nos atingir. Então, isso é explicado aqui nesse livro, em outro momento eu posso entrar nessa explicação. Mas, enfim, esse feitiço que é feito, que pode, inclusive, tirar vidas, né? Ele explica nesse livro aqui. Então, essas materializações, elas já são realizadas e já há muito, muito tempo por esses médiuns aqui. Mas o interessante aqui, diferente, é o quê? Ele fala o seguinte, que essas materializações, ela é feita com a substância ectoplásmica do médium. O médium que consegue expelir essa substância, inclusive a materialização de espíritos, de seres desencarnados, se dá também com a produção do ectoplasma do médium. Então, esse eu entendo que é uma forma de materialização. O médium expele essa substância esbranquiçada, essa névoa encobre o corpo espiritual, o perispírito daquela entidade, daquele ser, daquela alma desencarnada, e aí, a partir daí, é como se ele vestisse essa ectoplasmática, e nós conseguimos, então, materializar esse espírito.
espírito está materializado, você pode ver, você pode tocar. Então, ele fica com um corpo físico. Isso é um tipo de materialização. E essa materialização é obrigada a ser feita numa cabine escura, sem nenhum raio, sem nenhum feixe de luz. Então, eu entendo que este tipo de materialização é uma forma de se materializar, certo? Usando a ectoplasmia, usando o ectoplasma. Inclusive, aqui ele comenta não apenas dos objetos, não apenas de espíritos materializados, mas inclusive de animais que se materializam através desse fenômeno. Isso é uma forma de materialização. Por isso que eu falei, vamos abrir a nossa mente, quando nós falamos assim, ninguém consegue gerar ectoplasma nesse nível, nessa quantidade, num único momento, como faz a dona Edelargil. Ou seja, ela consegue produzir ali, atendendo aquelas pessoas, numa velocidade X. Então, o questionamento que as pessoas fazem é assim, que nenhum médium consegue produzir esse volume de ectoplasma para gerar todos esses objetos. O que eu quero dizer aqui para vocês é que eu não imagino que isso seja feito dessa forma. Ela utiliza, sim, a energia dela e somente ela consegue fazer isso, da forma como é feito. Mas que não é dessa mesma forma que o Dr. Paulo, não é o mesmo tipo de materialização que o Dr. Paulo está trazendo nesse livro aqui para nós. É um tipo de materialização diferente. Então, esse aqui que a gente falou é um tipo de materialização, utilizando, sim, a formação, o ectoplasma do médium para formar o objeto. Mas e por quê que eu digo que tem outras formas? Eu vou trazer aqui um vídeo que você já deve ter ouvido falar, que é do indiano Sai Baba, Satya Sai Baba. Vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar. Não sei se eu posso chamar ele de médium, porque, na verdade, ele era um fenômeno, ele foi um grande educador de seres humanos, ele foi fundador de universidades, de escolas, de hospitais, ele fez atendimento e faz até hoje todas as instituições que ele fundou, até hoje, fazem um atendimento, foi um grande espiritualista, guru da cura, visitado por pessoas do mundo inteiro, e ele materializava objetos, joias, cordões, de uma velocidade também incrível. E eu trouxe aqui alguns extratos de alguns vídeos dele fazendo essas materializações, para nós vermos outro tipo de efeito, outro tipo de fenômeno, outra forma de materializar. Ele simplesmente consegue fazer as materializações, criações, são joias, são cordões de ouro, ele vai distribuindo entre aquelas pessoas que estão lá, materializando na frente de todas as pessoas. E é um dom incrível, incrível. Sai Baba, ele faleceu em 2011. 2011 foi a morte de Sai Baba, e tem na internet vários vídeos dessas materializações. Ele foi, inclusive, visitado pelo Divaldo Franco foi até ele e foi atendido por ele e teve uma cura no coração. Vocês podem procurar esse vídeo na internet que vocês vão ver Divaldo comentando a respeito da cura que ele obteve junto a Sai Baba. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é a materialização daquelas cinzas. Ele produzia uma cinza que tem um nome específico que eu não me lembro mais qual, mas ele produzia essas cinzas que você misturava com água e você tomava isso e fazia curas milagrosas. E eu gostaria que vocês observassem a velocidade, o poder de materialização de Sai Baba. Observem o volume de cinzas que é jorrado quando ele coloca as mãos no vaso. Então, esse tipo de materialização é totalmente diferente das demais materializações, e inclusive da dona Edelargil. Mas é um tipo de mediunidade, é um tipo de capacidade, é um tipo de dom diferenciado, e também é uma materialização. De alguma forma, ele possui um dom em que ele pode, com a sua energia, é ele que produz isso, produzir esse volume de cinzas. Ele precisava ter toneladas e toneladas de ectoplasma, talvez ele tivesse também, mas compreende que são materializações diferentes? E ele ainda produzia, no estômago dele, ele produzia é o tipo de uma joia que chama linga, é um símbolo, que é um ovo de ouro produzido no estômago dele, e ele expelia pela boca. Esse também é um tipo de materialização que ele fazia, além disso tudo que nós vimos aqui. Então, outro tipo de materialização. E antes ainda de nós chegarmos na dona Edelargil, no Brasil, nós também temos um outro médium, que é parapsicólogo, que atualmente, eu acho que ele é do Rio de Janeiro, mas ele atende também em São Paulo,
E ele tem um instituto que faz atendimentos e também faz materializações. O nome dele é Marluz Paiva, trabalha com cura, trabalha com terapia de vidas passadas. Curas é um médium de efeito físico, é um médium de ectoplasmia e materializações. O ano passado, eu palestrei, né, no evento do Paranormal Experience, e eu conhecia o Marluz só de nome, nós não nos conhecíamos ainda pessoalmente, né? Aí no final do evento do Paranormal Experience, eu até fiquei na fila ali, não fui cortar ninguém, fiquei na fila, e quando ele chegou, ele olhou pra mim, ele me abraçou e falou: nossa, irmão, bem-vindo, né? Quem é você? Eu falei pra ele: eu sou o Júnior Legrazi. Ele falou: nossa, você é o Júnior Legrazi? Eu falei: sou eu. Ele falou: já ouvi falar de... Nossa, que prazer te conhecer pessoalmente, irmão. Aí eu fiquei de lado, ele atendeu, né? Tinha uma fila bem grande. Aí ele voltou e falou assim: nossa, Júnior, me dá um abraço. Que bom te reencontrar, irmão. Eu falei: legal. Aí ele se separou assim, ele me segurou na minha mão assim, ó. E aí ele materializou essa medalha. Lindíssima. Ele falou: essa medalha aqui é sua, é uma medalha que você já usa em outra dimensão e eu só transportei ela para você usar nessa dimensão. Você tem que usá-la. Ele colocou a mão em cima da minha, mas ele colocou a mão aberta. Mão vazia. Então ele colocou a mão vazia em cima da minha mão vazia, porque ela não é pequena e ela é pesadíssima. Ela é maciçona. Ela é maciça. E aí, de repente, eu senti, né, quando ele tirou a mão, eu senti uma coisa na minha mão, eu olhei e falei: isso aqui é seu. Ele transforma, tem o poder de transformar essa energia em matéria. E ele já é um tipo de materialização que ele molda o ectoplasma, fazendo a materialização de objetos. Vou colocar aqui embaixo na descrição o site, mas também é outro médium de materialização e de efeitos físicos. E aí nós temos, então, a dona Edelarzil, que faz as materializações. E por que eu acho que o dela é diferente, a materialização, do que esses que eu estou aqui comentando com vocês? Porque a dona Edelarzil, ela é, e ela mesma fala isso, ela é uma médium de transporte. Então, ela materializa, diferentemente de Sai Baba, que vai lá e materializa uma joia, um cordão de ouro, um relógio. Ela materializa, na verdade, ela abre esse portal e ela, de transporte, o que é? Ela empresta a energia dela para que aquela espiritualidade que está lá vá até o local onde está feita aquela magia e ela transporte, ela é uma médium de aporte, que a gente chama. Então, não é no meu entendimento, eu não estou aqui falando vou dizer assim, com conhecimento de causa. Eu estou aqui fazendo as leituras e estudando para entender as diferentes formas de materialização. Então, não é que o ectoplasma dela cria aqueles objetos. Diferente do que nós vimos aqui, lá do que o Dr. Paulo falou e do que Sai Baba faz. Então, a dona Edelarzil, não é que o ectoplasma dela produz aqueles objetos, ela é uma médium de transporte. O ectoplasma dela, a energia dela, é utilizada para transportar aquele material. Aqueles objetos, eles já estão em algum lugar cuja magia negra foi feita, a feitiçaria foi feita. Ou formas, pensamentos, ou a inveja de alguém, ou você mesmo produziu com as suas próprias frequências mentais, você criou esses objetos, em algum lugar eles estão, às vezes até no seu campo áurico. Então, o que ela faz? Provavelmente ela tem o poder de abrir esse portal, a espiritualidade, então, vai até lá, utilizando a energia dela, e recolhe aquele material e traz para você, ali na sua frente. Então, é uma mediunidade, é uma materialização que eu entendo que é diferente. E por isso que ela tem a capacidade de materializar aquilo tudo. Porque ela só é uma médium de efeito físico. Ela só é aquela médium de transporte. Eles só precisam usar do ectoplasma dela e da energia dela para transportar esse material. Porque eles mesmos já vão lá e recolhem esse material. Então, eu entendo que aqueles objetos que aparecem lá são objetos que, na realidade, são físicos. Estão em algum lugar. É aberto esse portal e é retirado de lá onde está, daquele local onde foi feito, é trazido para cá. Tanto é que muitas e muitas vezes que nós estamos lá, o que nós vemos? Nós vemos a pessoa que está tirando lá o seu algodão, materializa uma camisola que a pessoa reconhece que é dela, uma calça que o homem reconhece que é dele. Ou seja, alguém pegou o objeto dessa pessoa, levou até algum lugar e fez o feitiço. E aí é transportado de volta. Então, ou seja, isso realmente, esse objeto estava lá em algum lugar e foi transportado com a energia da dona Edelarzil, ou seja, com o ectoplasma dela. É assim que eu entendo que funciona. A mediunidade de efeito físico está sendo praticamente encerrada no planeta. No Brasil, hoje, existe de efeito físico mesmo, dona Edelarzil, a mulher do algodão em Votuporanga, aqui em São Paulo, que é de aporte, ela aporta, né? Ela traz, ela abre um portal e traz aquilo. E o Marluz Paiva, que é de materialização mesmo, de efeito físico. No Brasil, tem esses dois. Tinham mais dois antes deles, já faleceram. Tinha uma senhora na Índia, já faleceu. E está acabando. Então, é porque essas mediunidades ostensivas e físicas não existem mais. E aí, o que vocês acham? Será que faz sentido essa reflexão? Para mim está fazendo muito sentido. Para mim eu acho que eu estou conseguindo encaixar as diferentes formas de materialização e essa capacidade que ela tem de materializar tantos e tantos objetos.